Guardiões da Galáxia evoluiu a tal ponto de se tornar a melhor trilogia do MCU, construindo um arco muito sólido que atravessa os 3 filmes com, claro, momentos de crossover em Guerra Infinita e Ultimato, que acabam repercutindo em uma série de eventos e em um clima pesado que fica no 3º capítulo. E hoje chegou o momento de eu comentar não apenas do 3º filme aqui no canal, mas também falar sobre a trilogia no geral. Trilogia iniciada em 2014, que desde então tivemos vários desdobramentos, né? Os personagens foram um ponto central dos dramas e da conexão emocional com a história em Guerra Infinita. E também tivemos um especial de Natal muito gostoso assistir, que é um clássico natalino pra mim, agora eu vou rever todos os anos no Natal. E tivemos também uma minissérie de curtas do Groot, que vai mostrando o crescimento dele ao longo dos vários filmes dos Guardiões e da Marvel. Nunca foi a minha coisa nos quadrinhos, eu nunca me importei com os personagens, eu fui atrás na época que ia sair o filme, e não fui um grande fã a princípio. Eu gosto dos quadrinhos, mas eu gosto dos quadrinhos depois de 2015, que é depois do sucesso do filme. Eu acho que acabou ajudando e melhorando muito o espírito dos quadrinhos, mas eu não era um grande fã, nem conhecia o James Gunn direito. Eu cheguei a ver os filmes dele na época porque eu tinha essa mania de querer conhecer o diretor ou o ator e tudo mais antes do projeto da Marvel. Eu estava num período de muito hype, né, com o MCU. Eu gostei muito dos filmes de James Gunn. Seja os Tresantes, é uma comédia de horror nojentíssima, mas muito divertida. E Super é uma explosão de criatividade, de energia, de tragédia. E tem lá seus momentos datados aqui e ali, mas é totalmente sincero. Então, ele foi demitido, teve toda a questão dele, que ele teve que se reavaliar, ele acabou passando para DC depois dessa reavaliação pessoal dele, e você vê isso refletido no trabalho dele, você vê isso refletido muito em Pacificador, e agora no 3º filme, a figura do Rocket é coberta por um arco sombrio. Dá pra ver que ele expurgou muito seus demônios nesses trabalhos. E ao mesmo tempo, ele também se tornou um diretor muito melhor hoje em dia. A experiência do Esquadrão Suicida, de experimentar várias técnicas e depois lapidar elas, acabou contribuindo para o crescimento dele. Hoje ele vai ser o CEO, ele é o CEO da DC, vai fazer o Superman Legacy. Mas falando aqui de Guardiões da Galáxia Volume 3 e da trilogia no geral. Essa franquia, quando foi lançada em 2014, reuniu vários aspectos de coisas que eu amo. Histórias de grupos, aventuras espaciais, sobre uma família desajustada, são coisas que eu já tinha visto em séries como Farscape ou Firefly. E a ideia de eu ver o lado mais bizarro e estranho da Marvel era algo inimaginável. Eu sou um apaixonado pelo lado mais bobo e mais desconhecido dos gibis. E foi um feito gigantesco o primeiro filme. Na época, a Marvel tinha um grande plano. Esse plano de construir Guerra Infinita precisava de uma apresentação do mundo cósmico e uma apresentação do Thanos. Devido ao sucesso do seu projeto indie, Super, James Gunn se tornou um nome a assumir o projeto. Um projeto que já tinha roteirista, em que foi pincelado a personalidade do Gunn dentro desses personagens e do filme no geral, criando-se algo único que acabou se tornando a melhor trilogia do MCU. Sim, é a melhor trilogia, a mais consistente, a menos dependente de eventos crossover, a mais criativa e a que tem uma direção fantástica e um valor de produção muito fora da curva para o estúdio, executando um trabalho impressionante no primeiro filme, onde cria-se um exercício de linguagens, emulando o cinema de George Lucas e uma estética de filme B. Você vê muito de uma sensibilidade de horror em certos segmentos, como alguns takes envolvendo Ronan ou o ambiente do colecionador. Tudo ao redor desse filme tem uma estética meio suja e empoeirada, e isso se une a esse humor escrachado de James Gunn, que parece uma mistura entre aquele humor mais exagerado dos anos 2000, mas também me lembra muito aquele tipo de comédia dos anos 80. Ao mesmo tempo, ele ainda contém
cenas melodramáticas e situações muito lúdicas. Um uso muito interessante da fantasia do cinema e da própria estrutura e do espírito que existe em gibis, que não é muito transposto para o cinema desde o Homem-Aranha de Sam Raimi. Para quem tinha feito até então Super e Seres Rastejantes, é um trabalho impressionante como ele consegue manipular a escala de um blockbuster, alternando em tipos de ação diferentes e brincando muito com a mescla de CGI com efeitos práticos. O modelo de história, a estrutura, é um Vingadores 1 um pouco mais rico em universo. Ele se utiliza de muitos elementos do James Gunn, da narrativa dele, de criar vários tipos de humores diferentes, mas com um humor sendo muito uma expressão de quem são esses personagens. Não é um humor pontual, onde minimiza algo ou faz um sarcasmo com algo que está acontecendo na tela. É muito um humor verborrágico. Esses personagens são verborrágicos. Eles falam muito. Eles falam muita merda, inclusive. São tipo de pessoas insuportáveis que expõem seus sentimentos, suas emoções, das formas mais exageradas, falando tudo na lata. E em meio a tudo isso, esses filmes também tiveram muita química, lançaram muitos grandes atores aqui, como Chris Pratt e o Dave Bautista, além de ter o Rocket, né? Rocket brilhantemente feito aqui pela captura do movimento do Sam Gunn e pela voz do Bradley Cooper, que deu uma alma incrível ao personagem. E ainda assim é um filme de uma pegada emocional, meio aventura clássica. Cria uma identidade muito própria com as músicas pop, meio que embalam e criam um sentimento com o filme. Tanto em questão de ritmo, como também em questão de dialogar emoções, dialogar sensações do filme e arcos dos personagens, ao que seguiria depois para os filmes seguintes dos Guardiões. Em Guardiões da Galáxia Volume 2, percebe-se, logo de cara, uma grande mudança, muito devido à nova parceria com o diretor de fotografia do James Gunn, que usa outro tipo de câmera e se tornou parceiro dele até hoje e vem melhorando cada vez mais. Trabalho que ele entregou tanto em O Esquadrão Suicida quanto em Guardiões da Galáxia Volume 3 é excepcional. E aqui ele começa buscando uma aura muito mais cósmica, mirando em linguagem de quadrinhos, space opera e até mesmo desenhos animados. O segundo filme se permite olhar os Guardiões em um período de curtição da vida acontecendo, o que pode incomodar algumas pessoas, porque ele não estrutura tão bem a ameaça do vilão a princípio. Você vê muito mais os conflitos internos e da dinâmica engraçadona entre os personagens, mas por outro lado, eu acho que o filme lida muito bem com essas dinâmicas e começa um trabalho de crescimento no Rocket. Se no primeiro filme ele servia como um subtexto, uma temática que sintetiza a estranheza, o sentimento de redenção, aqui você percebe muito mais como ele esconde seus sentimentos através de xingamentos e como ele é, de fato, o grande coração dessa franquia. E vemos cada um desses dilemas dos personagens sendo exposto muito através do fundo das punchlines, das piadas. É o início da estrutura que James Gunn usaria muito mais depois, que é do filme que parece um arco de gibi de 4 edições, além de começar a pontuar com muito mais clareza os traumas desses heróis. Passado algum tempo, segundo o filme, James Gunn ele tem um pouco mais de liberdade criativa. Então ele acaba emulando um grande gibi nas telas. Ele parece 4 edições em um filme. Os personagens estão num clima cômico, a maior parte dele é através das piadas que o James Gunn coloca muitos questionamentos, dos debates e das reflexões que eles têm. Eu gosto dele porque é um filme que meio que reflete sobre os personagens, ele tem algo a dizer. Você pode criar uma conexão emocional, e os filmes, a partir do primeiro, a gente já percebe que tinha um intuito maior. Então eu acho interessante como eles se propõem a fazer isso. Talvez segurem demais o vilão, talvez, mas isso não tira o peso do clímax e nem que é um filme que diz muito sobre esses personagens. É um filme que será melhor reavaliado no futuro, eu espero
sincero e que muita coisa que parece banal nesse filme ganha um significado muito maior depois do terceiro filme. Pequenas notas de rodapé, pequenos elementos, principalmente no que diz respeito ao Rocket. No primeiro e principalmente no segundo filme, tudo isso ganha uma proporção muito maior. No terceiro, você vê que existia um porquê do jeito que ele falava, de porquê ele agia de certa maneira em certas ocasiões. Acaba criando muito mais essa dinâmica familiar aí. A gente tem essa conexão que surge da Mantis com o Drax, uma conexão muito de família, nem sempre de uma forma agradável. E eu acho que isso é um ponto interessante sempre dos Guardiões. Ele tem um carinho, ele tem uma emoção por esses personagens e entre eles. Porém, ele também tem uma questão muito interessante. Ele olha para tudo isso de uma forma feia, de uma forma estranha. Ele tem uma fixação, uma certa obsessão com os imperfeitos, os esquisitos, os marginalizados, de certa maneira. Eles devem ser, em todo o MCU, os personagens mais desprovidos de privilégios, com toda certeza. Faziam cerca de 9 anos desde o lançamento do primeiro filme. E realmente é muito complicado colocar em palavras o que significa essa conclusão e a jornada. Aqui nesse filme, James Gunn aprimorou sua técnica nessa mistura de inspirações do humor grosseiro aos traumas emocionais, chegando até as aventuras clássicas do espaço e, claro, a sua bagagem do horror, que desde que ele saiu da Marvel e voltou, parece estar ainda mais carregado dessa estética. Porém, aqui eu acho que tudo se assume com outros contornos. Há uma certa melancolia e um melodrama muito mais sensível e pesado em vários momentos. E também há um valor de produção muito maior aqui. Você percebe uma movimentação muito mais fluida da câmera, com cenas bem montadas e decupadas, criando um verdadeiro espetáculo do gênero. De fato, todo elenco é brilhante e tem o seu momento para destaque. Chris Pratt faz um Star-Lord ainda mais autodepreciativo, fazendo piadas consigo mesmo, porém aqui enfrenta um arco de depressão e de superação, se reconectando com elementos lá do primeiro filme, mas a força e a base desse filme está justamente em Rocket Raccoon, um personagem CGI, o Guaxinim, que todos nós amamos, que é criado tanto pela equipe de efeitos como pela performance de captura do Sean Gunn e a voz do Bradley Cooper. Um trabalho excepcional que dá vida a um personagem que é o grande motor desse filme, repleto de momentos sombrios e desconfortáveis. Aqui temos um filme de estrutura bem simplória, seguindo de missão em missão, e em certos pontos lembra até a estrutura que ele fez lá em O Esquadrão Suicida, porém com esses segmentos melhor equilibrados e conectados tematicamente em uma linha narrativa, sempre apostando nas sensações, os temas de empatia e família e no peso da ação. É um recurso bem interessante que o filme faz, pois ele usa muito de ideias do horror para dar um sentido de risco e de ameaça. É curioso como cada erro que James Gunn poderia ter, ele contorna com certa graciosidade. É como se fosse uma grande festa e uma celebração a esses personagens e a toda maneira como esses filmes foram feitos, incluindo até mesmo participações especiais de velhos conhecidos de James Gunn, que é algo que ocorre sempre. Acredito que até o uso do Adam Warlock, por mais deslocado que possa parecer, funciona muito bem tematicamente e graças ao talento do ator. É uma colossal história que talvez não seria possível se ele não tivesse a experiência de Pacificador e o Esquadrão Suicida para ele extravasar e desenvolver melhor a sua linguagem, além de se reconectar com seus gostos e o seu passado na troma. É um filme que o lado bizarro fica muito estranho. Isso acaba criando um contraste muito grande de um mundo perturbador e sombrio e violento com o carinho que esses personagens têm entre eles. Eles são personagens de muita luz, de muito amor, e esse amor, esse sentimento se expressa de maneira muito mais forte nessa trama que une desumanização, busca do divino, crueldade e corporações malignas. Isso tudo sendo representado muito através do vilão
que é um ser desprezível com completo descaso com a vida. Há muitas perspectivas que você pode ter através desse vilão. Desde corporações que abusam de pessoas criativas em busca de um mundo de produções perfeitas, mas também dialoga com abuso de animais e, claro, tudo aqui soa também como uma forte crítica à eugenia, a uma estética e um caráter que lembra muito os experimentos nazistas. Mas, ao mesmo tempo, esse é um filme que trata sobre seres estranhos e falhos encontrando uma família, lutando por ela e ampliando a ideia dessa família para um conceito macro de empatia e compaixão, fazendo assim com que a paródia de heróis, a paródia da Marvel que se iniciou lá em 2014, agora cresceu e se transformou no heroísmo clássico. Esse último filme, ele chega reafirmando os grandes temas que a franquia vinha trabalhando há muito tempo, fazendo com que você perceba que é um arco realmente de personagem. Não ocorre o que aconteceu nos últimos filmes da Marvel, onde você vê que o personagem é uma coisa no início e ele é a mesma coisa no final, que você não tem envolvimento com os personagens, que você não percebe mudanças ou uma história sendo contada. Guardiões da Galáxia sempre foi e terminou sendo o respingo de criatividade, ousadia e estranheza dentro do MCU. Aqui, ainda mais extravagante, com todo o estilo do James Gunn, empurrando até os limites da classificação de PG-13 anos, com sons e ossos quebrados, uma certa violência gráfica em certos momentos, uso de elementos de horror, sem minimizar nenhuma dor e nenhum caminho sombrio que os personagens têm que passar, o que torna ele talvez o filme mais Marvel, pensando na essência dos quadrinhos, na essência de quadrinhos como Homem-Aranha, X-Men, tantos outros. Esse peso e depois esse heroísmo, através da empatia, através do uso da compaixão, ajuda a pessoa a se sentir melhor. São elementos clássicos de heroísmo, eram pincelados em momentos específicos nos outros filmes, aqui ganhando uma abrangência ainda maior, com uma história muito rica em camadas e em diversão também. Ele tem, claro, aquele clássico momento James Gunn de vamos colocar aqui meus amigos, meus colegas, e assim como o Esquadrão Suicida, ele faz isso no começo do filme para não desviar a atenção ou atrapalhar o resto da produção. Então você vai ver alguns rostos que você já viu em outros filmes dele, como Seis Rastejantes ou Super, e também alguns rostos de O Esquadrão Suicida, e eu acho sempre muito legal isso, essas parcerias fixas de diretores. Esse é um filme sobre imperfeições. Além disso, é bom destacar aqui que o terceiro filme também esbanja muitas influências, como Mass Effect, Knights of Old Republic, Star Trek e A Ilha do Dr. Moreau. É um trabalho muito curioso de como consegue criar essa explosão criativa de ideias e conceitos em um mesmo filme, e se torna assim o filme mais ficção científica que a Marvel já produziu, desde conceitos visuais até mesmo em certas reflexões que o filme cria. É um filme de muitas camadas e muito rico, que poderá ser interpretado, reinterpretado e revisitado muitas vezes no futuro, com análises totalmente diferentes. E eu não me lembro de nenhuma outra vez em todo o universo da Marvel que nós vimos algo nesse nível. É um trabalho impressionante de James Gunn, do MCU, do Kevin Feige, dos atores, da equipe, que eu não tenho certeza se veremos futuramente no MCU algo com tanto respeito e esforço. Torço muito pelo sucesso de X-Men e Quarteto Fantástico. Acho que são franquias que podem renovar o interesse na Marvel, mas honestamente eu tenho lá minhas dúvidas. Espero estar errado, mas por enquanto eu sigo com muito mais interesse em ver o que o cara que projetou esse filme pretende fazer com o Superman e com a DC no geral. É um filme que de todos os lados ele grita humanidade, ele grita coração, ele grita relações, mas também ele grita a respeito de um crescimento. Os tempos passaram e agora você pode ser feliz. Vai ser difícil, mas você pode seguir em frente.
Então acho que isso acabou se tornando a trilogia mais completa da Marvel. Eu gosto que é feito com a franquia do Homem de Ferro, do Capitão América, mas eu gosto que é feito aqui com esses personagens. Eles lidam até com certas questões do evento crossover, né, Guerra Infinita e Ultimato, e eles tomam as decisões mais maduras. Sério, eu nunca poderia imaginar eles tomando decisões tão corajosas com alguns personagens. É algumas decisões que realmente me deixaram um pouco impressionado, não é algo que eu esperaria, mas que eu concordo totalmente com o caminho que é escolhido. É um caminho que é muito mais digno com quem os personagens são e com quem eles precisam ser. É uma franquia também que é autossustentável no geral. Ela tem sua própria história, seu próprio desenvolvimento ao longo dos 3 filmes, com o bônus, né, do Guerra Infinita e o bônus do especial de Natal. Diz algumas coisas bem legais sobre alguns personagens, mas não tem, digamos, uma grande trama, assim, né, super canônica ali. A trama é divertido e tem algo bonito, né? É como se fosse um pequeno momento de paz em meio ao turbilhão que é essa família. É o fim de um grupo, mas eu não acredito que a franquia vai acabar. A marca acaba se tornando muito forte, mas não sei, acho pouco provável que tenha o peso que teve essa primeira trilogia aqui. São filmes muito sinceros, ousados, e que reacenderam o formato de história de super-heróis no cinema por muito tempo. Torço muito pelo sucesso aí dele na DC, mas torço muito por Superman. Eu acho que vai ser uma visão bem interessante. Esse é um filme que mostrou a evolução dele como artista. Ele fez uma jornada bem turbulenta, se parar pra pensar, cheia de erros, acertos, tropeços, desde a Troma, passando pela Marvel, experimentando a DC, voltando pra Marvel, e agora finalizando, né, o seu projeto dos Guardiões da Galáxia. Ele fez uma senhora jornada. E agora é a hora de um novo capítulo. Uou! Muito obrigado por terem visto esse vídeo, que eu acho que ficou enorme. Eu tenho, assim, pequena impressão, mas foi de todo o meu coração aqui. Eu amo Guardiões da Galáxia, minha franquia favorita de super-herói. Agora é uma das minhas trilogias favoritas da vida, que me acompanhou em vários estágios diferentes da minha vida e que significa muito pra mim. Esses bandos babacas são tão íntimos pra mim como pessoas da minha vida. Espero que tenham gostado. A gente fica por aqui. Até mais e falou!